Você já se perguntou o que acontece quando partimos deste mundo? Bem, a verdade é que as coisas não chegam a um fim definitivo. Nossos corpos se desintegram e os elementos dos quais são compostos retornam à Terra, contribuindo para novas formas de vida. É como se continuássemos a viver através dos ciclos que se seguem após nossa partida. No entanto, há uma ideia assustadora que paira sobre nós: o fim do tempo. Onde o universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico. Imagine só, segundo a física moderna, a possibilidade de que o tempo por si só pare. Tudo congelaria, sem novos começos ou recomeços. É um pensamento perturbador, não é mesmo? Mas não se preocupe, antes de Einstein e sua teoria da relatividade, o tempo era visto de forma diferente. Ele era considerado uma constante, uma batida regular que o universo seguia obedientemente. No entanto, Einstein mudou tudo isso. Ele nos mostrou que o tempo é mais como uma sinfonia, com ritmos diferentes que podem desacelerar, acelerar ou até mesmo se comportar de maneira imprevisível. Quer saber mais sobre esse fascinante conceito? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Juntos exploraremos os mistérios do universo e desvendaremos os segredos do tempo. Não perca essa oportunidade de expandir seus horizontes e mergulhar no fascinante mundo da física e da cosmologia. O paradoxo do tempo que assusta os cientistas. Quando os limites do tempo são alcançados pelos cientistas, eles se referem a esses momentos como singularidades. Esses eventos podem marcar o início ou o fim do próprio tempo. A singularidade mais conhecida é o Big Bang, que ocorreu há cerca de 13,7 bilhões de anos, iniciando o universo e o tempo como os conhecemos. Se o universo algum dia parar de se expandir e começar a colapsar, isso poderia levar a uma reversão do Big Bang, chamada de Big Crunch, onde o tempo cessaria. No entanto, o tempo não necessariamente terminaria em todos os lugares. Dentro dos buracos negros, de acordo com a relatividade, o tempo chega a um ponto final enquanto continua lá fora. Os buracos negros são conhecidos por sua natureza destrutiva, mas são ainda mais extremos do que se pensa comumente. Se alguém caísse em um buraco negro, não seria apenas despedaçado, mas eventualmente chegaria a um ponto chamado singularidade no centro, onde sua linha do tempo terminaria. Não haveria renascimento de seus restos mortais, eles não seriam reciclados. É como chegar ao fim de uma história que não só enfrenta a morte, mas também experimenta um colapso existencial. Os físicos têm lidado com a inquietante ideia de que a relatividade prevê um destino sombrio assim, sem esperança de renovação. Até hoje, eles não têm certeza de como interpretá-lo. As singularidades são uma razão principal pela qual os físicos buscam desenvolver uma teoria unificada da física, que mistura a teoria de Einstein com a mecânica quântica para criar uma teoria da gravidade quântica. Parte desse esforço é impulsionada pela esperança de explicar as singularidades. No entanto, essa busca é feita com cautela, já que o fim dos tempos é uma ideia difícil de compreender. O conceito de tempo não tendo um final pode ser igualmente intrigante. Os filósofos têm debatido há muito tempo se o tempo pode ter um fim. Immanuel Kant viu isso como uma antinomia, um conceito com argumentos de ambos os lados que deixam as pessoas incertas em termos filosóficos. Antinomia refere-se a uma situação em que ambos os lados de uma discussão aparentemente têm pontos válidos e contraditórios que levam a um estado de incerteza. Kant, reconhecendo a complexidade do conceito de tempo, viu-o como um tema que pode dar origem a perspectivas conflitantes. Por um lado, argumentos poderiam ser apresentados sugerindo que o tempo é infinito e contínuo, sem qualquer fim concebível. Por outro lado, havia argumentos convincentes propondo que o tempo poderia ter limitações ou um fim concebível. Aristóteles também lutou com essa ideia, sugerindo que o tempo não poderia ter um começo ou fim, já que cada momento marca tanto o final de um período quanto o início de outro. A cada evento é causado por algo e leva a outra coisa, então como poderia o tempo parar? O que pararia o último evento e levaria a outro? Além disso, como você define o fim dos tempos quando o próprio fim depende do conceito de época? O filósofo de Oxford, Richard Swinburne, argumenta que é logicamente impossível para o tempo acabar, mas se o tempo é infinito, então o universo deve existir infinitamente, levantando questões complexas sobre o infinito que os filósofos consideraram desafiadoras para compreender. A aceitação da teoria do Big Bang e a descoberta de buracos negros inicialmente pareciam fornecer respostas, sugerindo que o universo poderia enfrentar vários cenários catastróficos, do Big Crunch ao Big Rip, grande congelamento ou grande quebra. No entanto, entender o que as singularidades realmente são tornou-se menos claro. Lawrence Sklar, um proeminente filósofo da física na Universidade de Michigan, observa
observa que a física de singularidades permanece incerta e aberta para interpretação. A própria teoria que dá origem a esses fenômenos sugere que eles podem não existir verdadeiramente. Por exemplo, no caso da singularidade do Big Bang, de acordo com a teoria da relatividade, todo o material que eventualmente formou o universo estava concentrado em um ponto de densidade infinita, mas o entendimento completo dessa singularidade ainda está em aberto. A galáxia que vemos hoje foi uma vez comprimida em um único ponto matemático, um ponto de tamanho zero. Da mesma forma, dentro de um buraco negro, cada partícula de um objeto infeliz astronauta é espremida em um ponto incrivelmente pequeno. Em ambos os cenários, os cálculos levam à divisão por zero do volume, resultando em infinito. Existem outros tipos de singularidades onde aspectos infinitos entram em jogo, embora não necessariamente com densidade infinita. Os físicos modernos não se intimidam com o infinito tanto quanto Aristóteles e Kant fizeram. Eles ainda veem isso como um sinal de alerta de que suas teorias podem estar alcançando seus limites. Tome, por exemplo, a teoria padrão da óptica ensinada na escola. Embora explique lindamente coisas como prescrições de óculos e espelhos de casa de diversões, prevê que uma lente focaliza a luz de uma fonte distante para um único ponto matemático, criando um ponto de intensidade infinita. No entanto, na realidade, a luz se concentra em um alvo padrão, e sua intensidade, embora alta, é sempre finita. Essa discrepância surge porque a luz se comporta mais como uma onda do que como um raio. A maioria dos físicos assume que as singularidades cósmicas realmente têm um valor finito, embora seja muito alto. Eles acreditam que a teoria da relatividade não consegue capturar completamente alguns aspectos importantes da gravidade ou da matéria perto das singularidades, que de outra forma manteriam a densidade sob controle. O físico James B. Hartle, da Universidade de Califórnia em Santa Bárbara, observa que muitos concordariam que essas singularidades indicam onde a teoria falha. Entender o que acontece nesses cenários extremos exige uma abordagem mais abrangente, ou seja, uma teoria quântica da gravidade. Os físicos ainda estão desenvolvendo tal teoria, mas eles antecipam que ela incorporará um insight fundamental da mecânica quântica, que a luz exibe propriedades ondulatórias. Essas propriedades devem confundir a suposta singularidade em um pequeno pacote em vez de um ponto, eliminando o erro matemático de dividir por zero. Se isso for verdade, o tempo pode não chegar ao fim. Apesar do debate entre os físicos, alguns acreditam que o tempo realmente termina. No entanto, isso representa um desafio, porque as leis conhecidas da física operam dentro do tempo e descrevem como as coisas se movem e mudam. Os pontos finais do tempo exigiriam não apenas uma nova lei da física, mas um tipo completamente diferente de lei, uma que não confie em conceitos temporais como movimento e mudança, mas que enfatize princípios atemporais, como simetria geométrica. Por exemplo, Brett McInnes, da Universidade Nacional de Singapura, propôs uma ideia baseada na teoria das cordas, um dos principais candidatos a uma teoria quântica da gravidade. Ele sugeriu que o início do universo pode ter tido a forma de um touro, uma estrutura semelhante a um donut. Teoremas matemáticos sobre Thor ditam que deveria ser perfeitamente uniforme e suave, mas com uma grande singularidade em forma de buraco negro que o universo poderia assumir. Neste cenário, o fim não seria simplesmente o começo jogado em reverso. Outros pesquisadores na área de gravidade quântica acreditam que o tempo se estende infinitamente, sem começo nem fim. Eles veem o Big Bang apenas como uma transição significativa no curso da vida do universo. Se você caísse em um buraco negro, embora fosse um fim doloroso para você, a linha do tempo pode não cessar totalmente. Em vez disso, suas partículas entrariam no pacote, deixando uma marca distinta que futuros observadores poderão detectar na luz fraca emitida pelo buraco negro. Propõe-se que o tempo continue indefinidamente. Defensores desta visão evitam a necessidade de especulações sobre um novo tipo de lei física. No entanto, encontram seus próprios desafios. Por exemplo, o universo tende a tornar-se cada vez mais desordenado ao longo do tempo. Se existe desde sempre, por que não é completamente caótico agora? Além disso, como poderia a luz carregando sua impressão escapar da intensa atração gravitacional de um buraco negro? A luta com paradoxos e compreender o tempo não é exclusiva dos físicos. Os filósofos têm enfrentado problemas semelhantes por séculos. John Archibald Wheeler, uma figura proeminente na gravidade quântica, observou que a famosa equação de Einstein diz que este é o fim, mas a física diz que não há fim. Diante desse enigma, algumas pessoas concluem que a ciência pode nunca resolver definitivamente
definitivamente se o tempo tem um ponto final. Para eles, os limites do tempo também são os limites da razão e da observação empírica. No entanto, outros permanecem otimistas, acreditando que, com o pensamento inovador da física, eventualmente pode ser fornecida uma resposta clara. O físico Gary Horowitz, da UC Santa Bárbara, afirma que não está além do reino da física. A gravidade quântica deveria ser capaz de fornecer uma solução definida. Enquanto físicos e filósofos lutam com o conceito do fim dos tempos, muitos traçam paralelos com o fim da vida em si. Assim como a vida emerge da organização de moléculas inanimadas, o próprio tempo pode surgir de alguma substância atemporal que auto-organiza um mundo com o tempo. Um mundo com uma estrutura temporal intrincada nos ajuda a entender quando os eventos acontecem, quanto tempo duram e sua sequência. Talvez essa estrutura não seja imposta de fora, mas em vez disso, emerge de dentro, assim como o que está construído pode ser desmontado quando essa estrutura quebra. O tempo deixa de existir. De acordo com esta perspectiva, o fim dos tempos não é mais desconcertante do que a quebra de qualquer outro sistema complexo. Gradualmente, o tempo perde suas características definidoras e transições da existência para a inexistência, muito parecido com passar pelo crepúsculo. O primeiro aspecto do tempo que pode desaparecer é sua direcionalidade unidirecional. A seta apontando do passado para o futuro é entendida pelos físicos desde meados do século XIX como não sendo uma propriedade inerente do próprio tempo, mas sim uma característica da matéria. O tempo flui inerentemente em ambas as direções. A flecha que percebemos é simplesmente a progressão natural da matéria de ordem para desordem, um fenômeno familiar para qualquer um que conviva com animais de estimação ou crianças pequenas. Esta ordem inicial pode resultar dos princípios geométricos propostos por McInnes. Se essa tendência continuar, o universo acabará por atingir um estado de equilíbrio conhecido como morte por calor, onde não pode ficar mais desordenado enquanto as partículas individuais continuarão a se reorganizar. O universo como um todo irá parar de mudar e qualquer relógio restante irá oscilar em ambas as direções. A distinção entre o futuro e o passado irá confundir. Penrose argumentou que a matéria que cai em um buraco negro deixa de existir em qualquer sentido significativo e que o tempo pode não desempenhar um papel verdadeiramente fundamental na teoria da física. Em seu último trabalho, Penrose começa examinando o início do universo. Naquela época, parecia uma coleção desordenada de partículas, muito como uma caixa de Legos espalhada no chão aguardando montagem. Dessa mistura caótica incluía elétrons, quarks e outras partículas elementares. Dessas estruturas caóticas, gradualmente átomos, moléculas, estrelas e galáxias foram se formando, uma etapa de cada vez. O primeiro passo significativo ocorreu cerca de 10 microsegundos depois do Big Bang ou do Big Bounce, como algumas teorias sugerem. Esta etapa envolveu a criação de prótons e nêutrons, cada um consistindo em 3 quarks e medindo cerca de 1 femtômetro de diâmetro. Antes desse evento, não havia estruturas coerentes, nada era composto de peças unidas, portanto, não havia estrutura para relógios de cronometragem dependerem de uma referência estável, como o comprimento de um pêndulo ou o tamanho dos orbitais atômicos. No entanto, nesta fase inicial, não havia tal referência. Mesmo quarks individuais e elétrons, os blocos de construção da matéria, não tinham tamanho discernível. Quando examinados de perto, eles apareciam como meros pontos para os físicos de partículas. O único atributo semelhante ao tamanho era o comprimento de onda de Compton, que determina a escala de efeitos quânticos e está inversamente relacionado à massa. No entanto, mesmo essa escala rudimentar estava ausente antes de um tempo de cerca de 10 picosegundos após o Big Bang, quando o processo responsável por transmitir a massa ainda não tinha ocorrido. Não havia como marcar o tempo normalmente, pois nada capaz de marcar o tempo estava presente. Penrose sugere que esse cenário não apenas caracteriza o passado distante, mas também o futuro distante. Mesmo depois que todas as estrelas desaparecerem, o universo será deixado com uma mistura sombria de buracos negros e partículas livres. Eventualmente, até mesmo os buracos negros irão decair, deixando apenas as partículas para trás. A maioria dessas partículas não terá massa, como os fótons, tornando impossível a construção de relógios. Em cenários alternativos, onde o universo termina em eventos como um grande crunch, os relógios não se sairiam bem. É melhor pensar que a duração ainda existiria
conceitualmente, mesmo que não pudesse ser medida. Os pesquisadores questionam se uma quantidade que não pode ser medida nem mesmo em teoria realmente existe. Para eles, a incapacidade de construir um relógio sugere que o próprio tempo perdeu uma de suas características definidoras. Se o tempo é o que é medido em um relógio e não há relógios, então não há tempo, diz o filósofo da física Heinrich Zinkernagel da Universidade de Granada, na Espanha, que também investigou o desaparecimento do tempo no universo. Apesar da elegância do cenário de Penrose, ele tem seus pontos fracos. Nem todas as partículas em um futuro distante serão sem massa. Alguns elétrons provavelmente sobreviverão e deveria ser possível construir um relógio usando-os. Penrose sugere que os elétrons podem de alguma forma perder massa, mas ele admite que essa ideia é especulativa e incerta. Este é um dos aspectos mais problemáticos desta teoria que ele reconhece. Adicionalmente, se o universo primitivo não tinha uma noção de dimensionamento, como conseguiu expandir, afinar e esfriar? No entanto, se a teoria de Penrose for verdadeira, tem uma implicação notável. Mesmo sendo diferentes em aparência, ambos densamente embalados e esvaziando-se, tanto o universo primitivo quanto o futuro remoto faltam relógios e outras medidas de escala. O Big Bang se assemelha ao distante futuro muito de perto. Penrose observa que ele corajosamente sugere que eles podem realmente representar diferentes estágios de um grande ciclo cósmico. De acordo com esta ideia, quando o tempo chega ao fim, ele retornará ao redor para iniciar um novo Big Bang. Assim, Penrose, que passou sua carreira discutindo que singularidades marcam o fim dos tempos, pode ter descoberto uma maneira de perpetuar o suposto assassino do tempo, tornando-se seu salvador. Mesmo que a duração perca seu significado e a mistura de segundos, f-tox e a-tox o tempo juntos não seja totalmente extinto, ainda rege a sequência de causa e efeito. Imagine nosso universo como uma folha flutuando ao vento, com a gente presa nela como lagartas. Se a folha for golpeada com vigor suficiente, ficamos imobilizados e incapazes de fazer qualquer progresso ao longo da membrana. Precisaríamos viajar mais rápido do que a velocidade da luz, o que é impossível. Consequentemente, todos os processos cessam. Indivíduos que vivenciam essa transformação podem não estar cientes disso, já que todos os relógios iriam desacelerar e parar. Não perceberíamos que o tempo estava fazendo a transição para o espaço. Em vez disso, observaríamos objetos como galáxias parecendo acelerar. Este fenômeno, frequentemente atribuído à energia escura por astrônomos, poderia realmente sinalizar a transformação do tempo em espaço. Neste estágio avançado, pode parecer que o tempo desapareceu completamente. Ainda assim, uma aparência de tempo persiste, mesmo que não seja possível definir duração ou relacionamentos causais. A ciência do desaparecimento aborda o incompreensível ao decompô-lo em etapas gerenciáveis. Refletir sobre o tempo leva a uma compreensão mais profunda do nosso lugar no universo. Conforme as qualidades do tempo irão gradualmente perderem sua essência, nossa capacidade de prosperar também será afetada. Por fim, embora possamos imaginar o fim do tempo, ninguém experimentará isso diretamente. Como no momento de nossa própria morte, não podemos estar conscientes do fim do tempo. No entanto, contribuímos para isso através de nossa existência, convertendo energia em calor residual, contribuindo para a degeneração do tempo do universo. Para continuarmos a viver, o tempo deve cessar. Por meio dessa reflexão sobre o tempo, podemos entender melhor nossa existência finita neste vasto cosmos. Onde o universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico.